tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Meu nome é Thiago Silva, é um prazer receber vocês aqui. E você, é claro, tá assistindo o canal Uma Vida Médica. No vídeo de hoje, eu estou muito feliz de compartilhar com vocês, porque a gente vai dar início a um novo quadro. Eu quase nunca crio quadros aqui no YouTube. A gente tem o quadro de bate-papo, a gente tem o quadro de rotina, né? Basicamente são esses, mas por que não inovar nesse ano de 2020, né? Então, eu resolvi criar um quadro que basicamente eu vou chamar, né? Eu coloquei o nome de Como Estudar. Como estudar ou como eu estudo. Eu acho que eu vou colocar como estudar, né? Até a edição desse vídeo eu vejo, mas eu acho que vai ser como estudar. E basicamente, gente, pra quem não tá entendendo nada, nesse quadro a gente vai falar sobre algumas matérias fundamentais, básicas, da área da saúde ou da área da medicina. Então esse vídeo serve para ambos, porque basicamente o curso da área da saúde vê um monte de matérias iguais ao curso de medicina. Então, claro que tem hora que vai ser específico para a área da saúde, mas vai ser mais voltado para o curso de medicina, que é o qual eu estudo. Então a gente vai falar sobre as matérias e eu já quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo quais matérias vocês querem que eu gravo aqui para vocês assistirem e conhecer um pouquinho. Como esse é o nosso primeiro vídeo desse quadro, eu resolvi falar sobre a anatomia, sobre a tão conhecida, tão falada, tão temida, tantas coisas, né, que eles falam de anatomia. Eu resolvi trazer a anatomia, a disciplina anatomia, que é uma disciplina ofertada basicamente em todos os cursos da área da saúde e na área da medicina também é uma das primeiras matérias que se estuda. E é uma matéria muito básica, mas muito ampla também, muito fundamental num curso da área da saúde. A gente conhecer o corpo humano de fato, como é as estruturas e como é os órgãos do corpo humano. Então, para esse primeiro vídeo eu resolvi trazer essa disciplina, por isso que eu quero a ajuda de vocês para comentar aqui quais disciplinas vocês querem que eu grave. Então, gente, eu estou com a minha agenda, porque eu fiz algumas anotações, vou olhar, dar uma olhadinha. Então, basicamente nesse quadro a gente vai falar sobre essas disciplinas, essas matérias, e eu criei alguns tópicos aqui pra gente conversar e ser um vídeo mais de diálogo, bate-papo, enfim. Então vamos lá. Primeiro eu coloquei qual é o significado, o que é anatomia. Muitos de vocês, talvez que me seguem aqui, não sabem nem o que é anatomia. Tem gente que me segue, é estudante, mas tem pessoas que realmente só gostam dos meus vídeos, pessoas mais velhas e assistem. Então, o que é anatomia? Thiago, o que é anatomia? Gente, o que é anatomia? A anatomia, gente, a anatomia humana, porque existe anatomia animal, anatomia de diversas formas. Então vamos tratar do corpo humano. Então a anatomia humana, basicamente, é uma ciência que se estuda o corpo humano das pessoas, o corpo humano. Então é uma ciência que basicamente estuda as estruturas do corpo humano. É uma ciência que estuda os órgãos, as estruturas, pode ser topograficamente ou por sistemas, depende de cada faculdade. Então, de uma forma mais informal, basicamente a gente estuda o corpo humano das pessoas. A gente vai estudar o pulmão, o coração, os músculos, os ossos. Então, essa é a anatomia. Esse se encarga a anatomia do estudo do corpo humano em si. Então, basicamente é essa, um resumo bem, uma forma mais simples para vocês conhecerem o que é a anatomia. Depois eu coloquei aqui pra vocês o meu primeiro contato. Quando é o primeiro contato de uma disciplina de anatomia? Eu tô falando mais pessoal, né? Eu já cursei anatomia no meu primeiro ano, no meu primeiro período. Então, na minha faculdade, eu não sei na sua faculdade, mas na minha faculdade, no curso de medicina, basicamente, a anatomia é uma das primeiras matérias a ser estudada. A anatomia é uma matéria muito grande, porque pensa comigo, gente, estudar toda a anatomia do corpo é muita coisa que tem. É ossos, é órgãos, é vasos sanguíneos, é artérias, é veias, é músculos, nossa, é muita coisa envolvida. Então, nos cursos de medicina é uma matéria anual. Na minha faculdade ela é anual, mas é dividida semestralmente. Então, logo de início no curso de medicina, essa vai ser uma das primeiras matérias grandes e mais puxadas em questão de carga horária, mais puxada em questão de conteúdo para estudar, é a anatomia. Então, eu cursei anatomia assim que eu iniciei em 2018, no início, no meu primeiro período eu já tive contato com a anatomia.
Então a anatomia é anualmente, então eu tive no meu primeiro e no segundo semestre, que equivale a um ano. Então no primeiro ano de faculdade de medicina, a gente cursa a anatomia. Como eram as aulas? Como eram as aulas do curso de medicina da disciplina de anatomia? Bom, gente, as minhas aulas eram basicamente assim. Eu tinha anatomia é uma disciplina que precisa tanto da teoria quanto da prática, né? Então, umas necessitam se ligar, necessitam de ambas para que funcione o conhecimento para a gente entender como é o corpo humano. Então, as minhas aulas eram da seguinte forma. Geralmente, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era dia de segunda-feira. Iniciava às 7h30 da manhã, eu tinha teoria de anatomia com o professor. Na minha faculdade, pelo menos o ano que eu entrei, só podia dar aula teórica quem era cirurgião de anatomia. Então, o que é muito incrível. Então, iniciava às 7h30 da manhã. Então, toda parte da manhã eu tinha de teoria. Toda parte da manhã eu tinha teoria dos primeiros conteúdos. Dos meus primeiros conteúdos. Os meus primeiros conteúdos foram generalidades. Então ia ser plano anatômico, ia ser generalidade de músculo, que é miologia, generalidade de osso, que é osteologia, de articulações. Foi um geralzão pra gente conhecer primeiro. Então, no primeiro contato foi essa parte de introdutória pra gente conhecer um pouquinho de como estudar anatomia. Então, iniciava às 7 da manhã. E ia toda a parte da manhã até 12h30. A gente tinha um intervalo pro almoço e a parte da tarde era exclusiva para as aulas práticas, onde a gente descia, minha faculdade é de andar, então na parte de baixo era os o laboratório de anatomia. Então, parte da manhã teoria, parte da tarde começava 1h30 da tarde, a gente entrava no laboratório e no laboratório tinha que ter jaleco, pijama, luva, máscara, basicamente isso. E o livro de anatomia, o Atlas. Vou até postar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem como era que a gente entrava no laboratório de anatomia. Então, começava 1h30 da tarde e geralmente acabava às 5 horas ou 6 horas da tarde. Então a gente passava a tarde toda dentro de um laboratório de anatomia, onde a gente ia ver os ossos e estudar o corpo humano. Depende da aula, né? Depende do que foi dado na parte da teoria. Então, como era uma introdução, a gente ia ver os ossos, como era dividido os ossos, o esqueleto do corpo humano, esqueleto apendicular, esqueleto axial. Então, era mais essa parte introdutória. Quais livros utilizávamos? Bom, os livros que utilizávamos era basicamente, na parte teórica, o pessoal do exterior, na Argentina também, mas no Paraguai eu vou falar que é a minha vivência, né? Na minha faculdade eles utilizam ainda, eu falo utilizar, eu tô falando no passado porque eu já cursei, gente. Mas enfim, eles utilizam na parte teórica, que é o livro de anatomia teórico, escrito, a gente estudava pelo Latarjet. Vou colocar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem. Latarjet era o que a gente utilizava. Latarjet ele tem tomo 1 e tomo 2. O tomo 1 era a parte introdutória, assim, e o tomo 2 era os órgãos internos, abdominais, essas coisas, enfim. Então a gente utilizava na parte teórica o Latarjet, Anatomia de Latarjet. É um livro... eu não tenho uma opinião muito formada, porque às vezes eu gostava, às vezes não. Tem muita gente que odeia esse livro, muita gente gosta de estudar pelo Rouvier, enfim, depende da sua faculdade. Mas a gente tinha que estudar pelo Latarjet, porque as provas eram feitas baseadas nesse livro. Então, se você tinha alguma coisa que reclamar, tinha que ser baseado nesse livro. Então, aí tá a importância de estudar pelo autor, que o professor faz a prova, pelo qual a faculdade também indica. Então, teoria, Latarjet, e na prática a gente utilizava os atlas de anatomia, né? Atlas é só imagens com a descrição, né? Tem as descrição. Na parte teórica, na parte prática, a gente estudava pelo Netter, o Atlas Netter. Tem faculdades que gostam do Sobota, tem faculdades que preferem o Netter. Na minha faculdade, a gente estudava pelo Netter. Tem algumas diferenças, porque o Sobota é um livro que ele traz 4 tomos, eu acho, dividido. Cabeça, pescoço, órgãos internos, enfim. Já o Netter não. O Netter é só um livro onde tem tudo. Então, era o Netter, eu vou colocar a fotinha também pra vocês verem. É um livro preto, da capa preta. E é um livro muito bom, o Netter é incrível, as imagens do Netter é incríveis. E é por onde a gente estudava na parte prática. Então, no laboratório a gente tinha que entrar com o livro e olhar também no livro
olhar tudinho no livro pra entender lá no corpo humano, né? Porque o corpo humano, lá, o cadáver, ele tá totalmente conservado no formol, então tá bem ressecado, tá bem morto, né, gente? Não é com a aparência viva, linda, rosinha, não. Então, precisa do livro pra você olhar e depois olhar no cadáver pra tentar identificar a peça. Então, praticamente, era esses dois livros que a gente utilizava. O Néter pra aula prática e o Latardia pra aula teórica. Eu coloquei aqui como era a avaliação. Como era o método de avaliação. O método de avaliação era o seguinte, a gente tinha 3 avaliações, que era a prova teórica, que é a prova escrita, prova oral de 2 formas. Tinha a mini entrega e a entrega. Então são 3 avaliações que eu tinha. Pode ser que mudou, eu não sei muito bem como tá agora, eu preciso me informar. Mas quando eu entrei era assim, eu tinha a prova teórica, que era o professor da teoria que fazia, falava tais assuntos vai entrar na primeira prova, a gente estudava tudo do livro teórico para fazer a prova. Era de marcar X, ou de escrever, ou de desenhar, depende do espírito do professor, do espírito de como vai estar o professor naquele dia. Se ele quiser te ajudar, ele faz uma prova mais tranquila, mas se ele quiser te ferrar também. Nas provas práticas a gente tinha mini entrega e entrega oral. A mini entrega era a entrega que era marcações no cadáver, tinha os bichinhos, o alfinete marcado com um número, e você tinha 5 minutos para cada peça, geralmente eu acho que era 10, eu acho, era 10 marcações, e você tinha, 1 minuto para cada peça, não é 5, 1 minuto, que valia 5%, 5% valia. Então tava lá marcado o alfinete no músculo papilar do coração. Aí você tinha que escrever músculo papilar do coração. Aí depois, numa folhinha. Depois você entregava pro professor, eles iam corrigir e valia 5%. Depois tinha as entregas orais, que a gente chamava de entrega grande. Essa era a mini entrega mais pequenininha, mais tranquila. Depois tinha as entregas orais grandes, que eram assustadoras. Assustava muita gente quando eu entrei, muita gente passava mal nos corredores, que era basicamente um sorteio dos temas que o professor passou. Então o professor passou, gente, para a primeira prova oral, estude generalidade de osso, músculo, de vascularização, enfim, estude isso. Aí colocava num bichinho, sorteava, tipo, eu peguei o primeiro tema, generalidade de osso, eu ficava sentado em frente a um doutor e ia falar sobre a generalidade do osso. Aí eu falava, professor, o corpo humano está composto por um sistema esquelético, geralmente as pessoas têm 206 ossos, os ossos estão compostos por ossos largos, curto, é a classificação dos ossos, tem um extremo proximal, distal, epífise, diáfise, eram essas coisinhas que você tinha que falar com terminologia certa. Claro que eu tô dando só um resumo aqui pra vocês. Então era bem assustador porque ficar em frente a um doutor que é super inteligente, sabe tudo, e você tá ali tremendo pra falar tudo certinho, dá medo. E aí a gente tinha as cadernetas, tá lá no Paraguai, eu tô aqui no Brasil ainda, mas tá lá no Paraguai as cadernetas onde eles firmavam sua nota. Aí eles avaliavam a questão da oralidade, a questão do espanhol, se você fala bem espanhol, a questão de conhecimento, se você conhece o que você tá falando, a questão de postura, de vestimenta, tudo era avaliado e depois eles colocavam a sua nota e carimbavam. Então esse basicamente era o método de avaliação que eu tinha assim que eu entrei. Eu lembro que eu gostava muito das entregas orais, eu confesso que eu ficava nervoso, eu tremia na base, mas eu gostava porque forçava o aluno a estudar e eu queria saber, eu queria me pôr, eu queria ficar em frente do doutor super bem, com meu jaleco tudo passadinho, eu queria me sentir, né? Era o meu momento de brilhar e eu queria isso. E era muito bom quando você conseguia a nota máxima, era muito bom quando o professor realmente via o seu potencial, via o seu conhecimento, via que você estudou. Então é muito gratificante e assustava muita gente, confesso que já me assustou muito também. Como eu estudava? Como eu estudava para anatomia? Qual é a melhor forma de estudar para anatomia? Pra gente finalizar o vídeo, como estudar anatomia? Gente, não tem segredo e claro que isso vai depender de inúmeros fatores, vai depender de pessoa para pessoa, cada um tem o seu método de estudo, mas basicamente eu estudava por seguinte forma. Claro que é indispensável ler o livro, né? Precisa ler o livro. Eu lia o livro, assistia a videoaula, fazia os meus resumos e depois treinava. Sabe como eu treinava? Eu treinava eu explicando.
explicar, falar para as pessoas é a melhor forma de você aprender. Então, muitas das vezes eu não tinha ninguém para explicar, eu gravava. Eu gravava meu áudio, eu gravava vídeo, eu explicando. É a melhor forma de se aprender. Então, eu lia o livro, depois eu grifava o livro, resumia o que era importante, passava para os meus resumos numa folha, o que era realmente importante, para depois eu só estudar o meu resumo, para não precisar ler o livro de novo, e assistir a videoaula. Existem vários professores aqui no YouTube que você pode assistir aulas. Eu assistia muito a Anatomia, etc., com a Natália Reineck, assistia a Anatomia com o Rodrigo Gozzi, eu acho. Existem vários canais, tem até um vídeo que eu gravei, vou deixar linkado aqui no card, que é meus professores do YouTube, você pode ir lá assistir, que lá eu citei uns professores maravilhosos que eu super indico você estudar. Então, eu estudava basicamente por isso. Lia o livro, grifava, resumia o livro, passava o resumo para uma folha, depois eu assistia a videoaula e depois da videoaula eu ia explicar o assunto para alguém. Então pega um amigo, sente, explica, ou grava seu áudio explicando, explica na frente do espelho, porque quando você fala você sempre aprende melhor. Então basicamente era assim que eu estudava. E depois também é super importante você treinar exercício. Treina exercício de provas antigas, tenta fazer algumas possíveis perguntas que o professor pode fazer. Eu sempre gostei de estudar assim, né? Eu sempre estudei com os meus amigos assim. Possíveis perguntas. Eu acho que isso aqui o professor pode perguntar. E aí eu passava limpo numa folha e já deixava respondido e treinava essas perguntas, porque poderia ter a chance do professor perguntar isso. Então essa era uma das formas que eu estudava. E deu certo, eu consegui passar. Passei em Anatomia 1, passei em Anatomia 2. E é isso, a anatomia é uma matéria incrível. Foi uma das melhores matérias que eu gostei, uma das melhores matérias logo de início na faculdade. Muita gente odeia, muita gente acha difícil, muita gente acha um monte de coisa. Realmente é difícil, a carga horária é muito grande, você fica preso dentro de um laboratório com formol, com cadáver lá estudando, você fica dias e dias estudando para as provas, então requer muito estudo, requer muito seu conhecimento. E é uma matéria incrível, e quem pretende ser cirurgião, né, precisa dominar a anatomia, porque é o que realmente estuda. É o que realmente vê uma cirurgia, você precisa dominar onde está cada parte do corpo humano, o que tem cada parte do corpo humano. É muito essencial. E foi esse, gente, pro nosso primeiro vídeo desse quadro, Como Estudar a Disciplina de Anatomia. Era basicamente um resumo, eu fiz um resumo breve, pro vídeo não ficar muito grande, senão o vídeo ia ficar enorme. Então, basicamente, era assim que eu estudava, era assim os livros que utilizávamos, as avaliações eram assim. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço pra você deixar o seu like, comentar aqui embaixo, comente aqui se você já cursou a anatomia, se você já estudou anatomia, comente aí uma dica de estudo também pro pessoal vir aqui e ver qual a melhor forma. Eu esqueci de falar, mas também a melhor forma de estudar anatomia é desenhando. Desenhar para quem tem facilidade. Eu sou horrível em desenho, então eu não estudava por desenho. Mas quem tem facilidade, desenha, porque é muito bom também, é muito válido. Muita gente estudava por desenho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me seguir lá no YouTube. Lá no YouTube não, eu tô no YouTube, né? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Uma Vida Médica, é o mesmo nome do canal. Então me segue lá, que eu posto várias dicas também no meu dia a dia. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra gente crescer, acionar o sininho de notificação pra receber cada vídeo assim que eu postar. E é isso, comente aqui embaixo qual é a próxima matéria que você quer ver nesse quadro. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com um amigo seu pra gente crescer e bombar esse vídeo, bombar esse quadro novo pra dar super certo. Que quem sabe, uma vez por semana ou uma vez por mês eu posso trazer um vídeo assim. Isso depende de vocês, depende do que vocês... depende de quanto vocês vão gostar desse vídeo. Então até o próximo vídeo, beijo!